Olá pessoal, sejam bem-vindos aí de volta ao nosso bloco 19, a gente continuando seguindo em frente aí no nosso curso de Direito Previdenciário para a Magistratura Federal. Bom, se a gente der uma olhada aí no nosso planejamento, no nosso cronograma, a gente já venceu os temas 1 a 5, estamos adentrando agora no tema 6, vão ficar faltando aí ainda os temas 7 e 8 para a gente então finalizar aqui o nosso curso completo. Bom, aspectos processuais do direito previdenciário. O que é isso? Sobre o que nós vamos conversar aqui. Se a gente olhar lá na resolução 67 de 2009 do CJF, a gente vê o conteúdo programático dos concursos para o juiz federal, a gente vê lá os itens 13 e 14. Eles dizem o seguinte: item 13, processo administrativo previdenciário, atendimento aos segurados, direito ao melhor benefício, fases do procedimento administrativo, reafirmação da DER, justificação administrativa. E o item 14 trata de ações previdenciárias, competências, juizados especiais federais, dois pontos, questões previdenciárias, prévio ingresso do pedido de benefícios na via administrativa, chamado prévio requerimento administrativo, intervenção do Ministério Público, gratuidade da Justiça, prioridade de tramitação dos feitos. Bom, mas a gente olhando as provas, a gente olhando o que efetivamente tem caído, a gente percebe que a parte de procedimento administrativo não tem sido cobrado. Realmente não faz muito sentido o juiz federal ter que conhecer detalhes aí sobre o processo administrativo. O que cai é essa conjugação da exigência do prévio requerimento administrativo, a questão do direito ao melhor benefício, a questão da reafirmação da DER, ou seja, aí aspectos laterais que eventualmente podem ser cobrados. O que a gente vê cair mais são realmente questões relacionadas ao processo judicial. Essa parte de competência, como está destacado, questões relacionadas aos juizados especiais federais e principalmente esses dois temas são os mais relevantes. Então eu trago esses tópicos. 1, competência, 2, procedimento, aí eu vou abordando dentro desses tópicos o que interessa mais, fazendo aquele monitoramento que eu falei para vocês que eu faço de todas as provas constante há muito tempo, então eu sei exatamente o que está sendo cobrado para poder trazer aqui para vocês. E depois no item 3 ali eu coloco outras questões processuais. A ideia ali é eu trazer outros debates que não se encaixaram nos tópicos anteriores, trazer para vocês aí em outras questões processuais. Então é mais ou menos essa a organização. A organização aqui é um pouco difusa, porque não é, vamos dizer assim, uma matéria organizada, são aspectos processuais, então são questões aí mais difusas que a gente tem observado a cobrança em prova. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vamos começar então falando sobre competência. A competência para as demandas judiciais previdenciárias é em regra da Justiça Federal. Por quê? Em razão da pessoa que consta no polo passivo, que é o INSS, que é uma autarquia federal. Então lá nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição, está dito que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica, aqui que entra o INSS, ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, pelo fato de termos o INSS no polo passivo, é que essas ações tramitam, em regra, perante a Justiça Federal. Em regra. Mas quais são as exceções? O próprio dispositivo que a gente acabou de ler, ele traz uma exceção já expressa ali, que são as demandas de acidente de trabalho. Então, nas ações envolvendo acidente de trabalho, exceção prevista por esse próprio dispositivo, a competência não é da Justiça Federal, fica a cargo da Justiça Estadual, ainda que tenha o INSS no polo passivo. Então, lá nos termos da súmula número 15 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho. Essa é uma competência originária da Justiça Estadual. Então, para as ações de natureza acidentária, decorrente de acidente de trabalho, a competência é originária da Justiça Estadual. O que isso significa? Que ela é toda da Justiça Estadual. Vai tramitar na Justiça Estadual em primeira instância, em segunda instância também. Bom, o Supremo tem entendido que isso se aplica inclusive no caso de ações revisionais ou de restabelecimento de benefícios, se eles forem acidentários. Por exemplo, recurso extraordinário 638483. Contudo, no caso de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, nós temos certa polêmica.
O entendimento que atualmente parece prevalecer no âmbito do STJ, cito, por exemplo, o agravo regimental no conflito de competência número 139399, é no sentido de que somente se a causa de pedir estiver relacionada ao acidente de trabalho, a competência será da Justiça Estadual. Temos polêmica também em relação ao benefício devido ao segurado especial quando decorrente de acidente de trabalho. A jurisprudência do STJ já oscilou um pouco em relação a essa temática. Então, prevaleceu no STJ por muitos anos o entendimento de que a competência seria da Justiça Federal, mesmo sendo decorrente de acidente de trabalho. Mas, em decisões mais recentes, o STJ passou a se inclinar pela competência da Justiça Estadual. Então, nesse sentido, vocês podem dar uma olhada no agravo interno no conflito de competência, número 152187, julgado pela primeira sessão. Então, parece, a jurisprudência mais recente do STJ, se inclinando pela competência da Justiça Estadual. Bom, a par dessa hipótese de competência originária da Justiça Estadual, nós temos a situação de competência delegada à Justiça Estadual. Nos termos do novo parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição, que foi redação dada pela Emenda 103 de 2019, está dito o seguinte: lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então, a lei poderá, ou não, autorizar e, se o fizer, nos limites do que dispuser. A redação anterior, só para a gente comparar, era a seguinte: serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e se, verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Em resumo, na redação anterior, a própria Constituição já diretamente determinava a competência delegada previdenciária à Justiça Estadual, sempre que a comarca não fosse sede de vara do juízo federal. E permitia que a lei fizesse delegação também em outros tipos de matéria ou situação. Durante muitos anos a gente teve delegação, por exemplo, em matéria de execução fiscal. Bom, esse era o quadro. Aí a vetusta Lei 5.010 de 1966, ela dispunha, lá no seu artigo 15, inciso 3, que nas comarcas do interior onde não funcionar vara da Justiça Federal, os juízes estaduais são competentes para processar e julgar os feitos ajuizados contra instituições previdenciárias por segurados ou beneficiários residentes na comarca que se referirem a benefícios de natureza pecuniária. Só que essa previsão, que já existia desde antes da Constituição de 88, com o advento da Constituição, ela perdeu utilidade. Ela não era incompatível com a Constituição, mas vamos dizer assim, ela estava sendo sobreposta porque a Constituição dizia a mesma coisa e numa hierarquia superior, então ela perdia a utilidade. Contudo, a partir da modificação implementada pela Emenda 103, o disposto lá nessa lei passaria a ser novamente útil e teria, por conseguinte, o condão de manter a competência delegada com a mesma amplitude de antes, até a ulterior modificação. Aí veio a Lei 13.876 de 2019, que foi publicada antes da Emenda 103 e alterou aquele outro diploma, contudo postergou a entrada em vigor da alteração para 1º de janeiro de 2020. Então, fez a alteração antes, mas postergou a vigência para janeiro de 2020, quando a Emenda 103, aí sim, já tinha entrado em vigor, já tinha alterado a Constituição. Então, é possível que o Supremo seja instado a definir aqui se a nova redação, que parecia ser incompatível com o texto constitucional em vigor a quando de sua publicação, pode subsistir ou não, considerando que a sua vigência já estrategicamente tinha sido postergada para a data em que já não havia mais a incompatibilidade. Mas, de todo modo, por enquanto o Supremo não falar nada, ele não sabe o que ele vai falar, a gente segue analisando aí a nova redação do artigo 15, inciso 3. Ela diz o seguinte: quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km do município sede de vara federal. Então, em suma, o que a gente tem agora no quadro da competência delegada é o seguinte:
Se a comarca em que reside o segurado distar mais de 70 km da vara federal mais próxima, ele terá a opção de ajuizar a ação perante o juízo estadual da comarca de domicílio. A competência delegada, portanto, ela tem lugar nas hipóteses em que a competência seria da Justiça Federal, ainda que do Juizado Especial Federal, e se estende também às ações que buscam benefício assistencial, porque nas ações que buscam benefício assistencial, o INSS está também no polo passivo. Na prática, a gente observa que há uma faculdade. O segurado pode ajuizar a ação perante o juízo federal que tem competência sobre o seu domicílio ou então no juízo estadual de sua comarca, quando houver aí essa distância maior de 70 km. Em se tratando de competência delegada à Justiça Estadual, ou seja, aqui estamos tratando de competência delegada, não é competência originária, sendo competência delegada, os recursos à segunda instância são dirigidos ao Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o município da residência do segurado. Então, se eu estou tratando de acidente de trabalho, competência originária da Justiça Estadual, eu recorro ao Tribunal de Justiça. Se é competência delegada, corre na Justiça Estadual, mas por competência delegada da Justiça Federal, quando eu for para a segunda instância, é para o TRF. Tá? Tem-se entendido que a competência, seja originária ou delegada, quando for da Justiça Estadual, será sempre de vara comum. Não caberia o manejo de ação previdenciária no Juizado Especial Cível Estadual, de ação contra o INSS no Juizado Especial Cível Estadual, porque não cabe a ação contra pessoa jurídica de direito público no Juizado Especial Cível Estadual. Com efeito, o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.099 exclui da competência do JEC as causas de interesse da Fazenda Pública, enquanto a Lei número 12.153 de 2009, que dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública, não trata da União, não inclui a União. Então, entende-se que o INSS não pode estar no polo passivo no Juizado Especial Cível. Então, se for para a Justiça Estadual, vai correr sempre na vara comum, seja competência originária, seja competência delegada. Bom, a par dessas hipóteses que nós já descrevemos, a súmula 689 do STF cria mais uma hipótese. Diz que o segurado pode ajuizar a ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado membro. Então, estabelece aí a possibilidade de ingressar com a ação perante o juízo federal do seu domicílio ou então, se quiser, vai para a vara federal da capital do Estado membro. A possibilidade, contudo, de aplicar esse entendimento quando a ação for de competência do JEF, que no caso de competência do JEF é competência absoluta, isso é controverso em jurisprudência, porque a súmula fala de varas federais. Então, se tratar de ação que corre perante vara, aplica-se a súmula 689. Pode entrar no juízo federal do seu domicílio ou pode optar pela capital do Estado. Contudo, se for ação versando para ingresso no juizado especial, tem-se controvérsia aí se essa súmula é aplicável ou não. Bom, além de tudo isso, nós temos o parágrafo 2º do artigo 109 da Constituição, que diz que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Então, possibilidade aí de ajuizar a ação contra a União no Distrito Federal em qualquer hipótese. A jurisprudência do STJ, cito aqui o conflito de competência 138832 e do Supremo também, recurso extraordinário 627709, entende que essa regra é extensiva às autarquias federais. Então, o segurado também pode optar por ingressar com a sua ação contra o INSS lá na seção judiciária do Distrito Federal. Então, também tem essa outra opção, pode entrar lá no Distrito Federal. Bom, mandado de segurança. Mandado de segurança, nós temos aqui uma exceção. No caso de mandado de segurança, entende-se aplicável o disposto no artigo 109, inciso 8 da Constituição, que diz: aos juízes federais compete processar e julgar os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Então, entende-se que, na hipótese de mandado de segurança, não cabe competência delegada. Nesse sentido, a súmula 216 do extinto TFR, Tribunal Federal de Recursos. O STJ tem entendido, ademais, que mesmo quando o mandado de segurança envolver causa de pedir derivada de acidente de trabalho, que seria a competência originária da Justiça Estadual, o STJ entende que, se for MS, competência da Justiça Federal, mesmo
se o MS envolver causa de pedir derivada de acidente de trabalho. Então, se for mandado de segurança, o entendimento é de que não cabe competência do delegado e é retirada a competência originária também aí da Justiça Estadual. Bom, sendo federal a competência, a gente vai precisar averiguar se a competência é da vara comum ou do juizado especial. Como a gente viu, se for para a Justiça Estadual, sempre vara comum, mas na federal a gente vai ter que averiguar competência da vara, competência do juizado especial. Então vamos começar a falar um pouco sobre a competência do juizado. Vamos esclarecer até porque consta lá no conteúdo programático, expressamente, questões afetas aí ao Juizado Especial Federal. O dispositivo básico que trata aí do critério de competência do Juizado Especial é o artigo 3º da Lei 10.259 de 2001, que diz: compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então, em suma, ao contrário do que ocorre lá na Justiça Estadual, o único critério para a determinação da competência do JEF é o valor da causa. Porém, nós temos também algumas causas que estão aí excluídas expressamente da competência do JEF, consta lá no parágrafo 1º do artigo 3º dessa Lei 10.259. Então diz que não se incluem na competência do JEF as causas referidas no artigo 109, inciso 2 da Constituição, que são as entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Inciso 3, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. E inciso 11, a disputa sobre direitos indígenas. Então, esses que estão lá, artigo 109 da Constituição Federal. Não se incluem também as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa, e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Também não se incluem as causas sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais. Também não se incluem ações para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo de natureza previdenciária, atenção, e o de lançamento fiscal. E também não se incluem as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. Como a lei traz um rol de ações que estão excluídas, há quem defenda então ser incabível qualquer outra exclusão. Mas há corrente que sustenta a exclusão da competência do JEF no caso de um procedimento especial, o procedimento aplicável ali ao processo ser um procedimento especial e incompatível com o rito do juizado, o rito célere do Juizado Especial Federal. Na jurisprudência, isso é polêmico, há quem sustente algumas modalidades aí de procedimentos especiais que seriam incompatíveis com o rito do JEF, mas, por exemplo, a gente tem prevalecendo a possibilidade de propor ação de consignação em pagamento, por exemplo, no JEF. Em relação à ação de consignação em pagamento, existe aí um entendimento prevalecente que pode sim manejá-la perante o JEF. Bom, em relação à complexidade da causa, tem-se que a lei não dispõe, nada dispõe a respeito, mas há quem sustente que pode ser extraída da própria Constituição a vedação. Então haveria, além do limite quantitativo, um limite aí qualitativo. Mas entende-se que a complexidade da matéria em si não pode servir como vedação. Seria só a complexidade probatória que dificultaria a celeridade ali do rito do JEF. Só essa complexidade probatória que poderia ser suscitada como óbice a propositura ou a continuidade da ação perante o JEF. Convém ressaltar que, ao contrário do que a Lei 9.099 diz, a Lei 10.259 prevê a possibilidade de exame técnico no juizado especial. Está lá no artigo 12. Contudo, nós temos relevante corrente jurisprudencial que sustenta que, no caso de perícias muito complexas ou algum outro tipo de prova de mesma natureza, o processo deveria ser excluído da competência do juizado. A Lei 9.099, lá no artigo 18, parágrafo 2º, veda a citação por edital, razão pela qual, sendo necessária tal modalidade de citação, há quem entenda pela necessidade de declinar de competência para a vara comum. Finalmente, convém a gente anotar o que está lá no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 10.259. No foro onde estiver instalada vara do juizado especial, a sua competência é absoluta. Isso significa que, ao contrário do que ocorre no âmbito do juizado estadual, no qual juizar ou não uma ação de valor inferior a 40 salários mínimos, né? Lá o patamar é 40 salários mínimos. Mas ajuizar ou não perante o juizado é uma opção,
discricionária do autor da ação, ele pode entrar na vara comum ou no juizado. No GEF, a obrigação de que a ação com valor inferior a 60 salários mínimos seja ali proposta. Bom, vamos conversar um pouco agora sobre a parte de procedimento. Quanto à exigência de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em juízo, o Supremo, lá no recurso extraordinário 631.240, estabeleceu as seguintes teses. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito, antes de sua apreciação em deferimento pelo INSS ou ser cedido o prazo legal para sua análise. Tese 2. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Tese 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notória e reiteradamente contrária à postulação do segurado. Tese 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão. Então fica bem claro aí, nesse julgado, foi um julgado em que o Supremo foi bastante claro, estabeleceu aí todas as suas teses relacionadas à questão do prévio requerimento administrativo. Bom, diante desse julgado supremo, o STJ veio tratar com maior detalhes aí, com maior riqueza de detalhes, essa questão. Então, lá no RESP 1488940, o STJ estabeleceu o seguinte: para o juizamento da ação judicial em que se objetive a concessão de benefício previdenciário, dispensa-se excepcionalmente o prévio requerimento administrativo quando houver, primeira hipótese, recusa em seu recebimento por parte do INSS, ou, segunda hipótese, resistência na concessão do benefício previdenciário a qual se caracteriza a. pela notória oposição da autarquia previdenciária até a jurídica adotada pelo segurado, ou b. pela extrapolação da razoável duração do processo administrativo. Bom, no caso de ação revisional, prevalece ser dispensável o prévio requerimento administrativo, não tem maiores controvérsias. Mas no caso de restabelecimento de auxílio-doença, quando é fixada aquela data da alta programada, fixada uma data provável em que o benefício, em que a incapacidade vai cessar e o benefício também, se não houve pedido de prorrogação pelo segurado, o segurado pode pedir a prorrogação e aí o INSS é obrigado a chamá-lo lá para fazer o exame, para ver se continua a situação. Se ele não faz o pedido de prorrogação e o benefício cessa pelo prazo ali da alta programada, aí nós temos controvérsia. O STJ tende a entender que mesmo assim é inexigível o prévio requerimento administrativo. Mas o restante da jurisprudência não gosta muito disso não. Eles entendem que se a pessoa não pediu a prorrogação, falta, então, interesse de agir em manejar a ação judicial. Tem que ir lá pedir de novo no INSS, porque não houve recusa expressa. Houve só a questão lá da alta programada. Bom, convém a gente chamar a atenção para o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213, que diz lá: a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Essa redação foi dada pela Lei 13.846 de 2019. Antes não havia expressamente a exigência de que o início de prova material fosse aí contemporâneo aos fatos. Não obstante, certa corrente jurisprudencial sempre sustentou que isso seria uma decorrência lógica e, ademais, bastante óbvia no meu modo de ver. Mas parcela da jurisprudência, inclusive a do STJ, tergiversava a respeito dessa exigência de contemporaneidade. Então, por exemplo, nós temos a súmula 577 do STJ, que diz que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob contraditório. No meu modo de entender, isso não faz nenhum sentido. Prova material tem que ser contemporânea, não tem como uma prova material comprovar questão ocorrida no passado. A ideia é que ela comprova do presente e, no máximo, projetando para o futuro. Mas, enfim, isso aí foi o entendimento do STJ. Quanto à exigência, essa exigência que a lei faz de início de prova material, isso foi discutido, muita gente sustentava que seria inconstitucional, mas a jurisprudência dos tribunais superiores
assentou aí de forma remansosa que é constitucional. Então, para comprovação de tempo de serviço, qualquer tempo de serviço, seja rural, seja urbano, isso aí é para qualquer tempo de serviço. É claro que na prática a gente vê isso mais em demandas envolvendo labor rural, mas é aplicável para qualquer seara. Então, não basta a prova testemunhal. Existe, em regra generalíssima, a apresentação aí de um início de prova material. Nesse sentido, o Supremo, recurso extraordinário 226588 e a súmula 149 do STJ, que diz que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção do benefício previdenciário. Bom, como a gente viu, além dessa exigência início de prova material para comprovação de tempo de serviço, que a gente está vendo agora, a gente já viu lá atrás que também se exige aí início de prova material com relação lá à qualidade dependente, para comprovação da união estável e também para comprovação da dependência econômica quando ela não é presumida. Essas últimas exigências, essa relacionada à qualidade dependente, surgiram a partir de alteração processada pela Lei 13.846 de 2019. Então tem pouco tempo, a gente precisa aguardar aí o amadurecimento da jurisprudência em torno do seu alcance, quanto às modalidades de prova material que vão ser admitidas para a gente trazer aí como que a jurisprudência interpreta esses dispositivos. Com relação, porém, ao início de prova material para demonstração de tempo de serviço, é uma disposição já antiga na lei. Então, é um tema já razoavelmente amadurecido em jurisprudência, então é passível aqui de ser desenvolvido com maior detalhamento. Então, vou trazer aqui para vocês algumas breves observações a respeito disso. A anotação contemporânea em CTPS faz prova plena, independe de complementação, embora por cautela a gente veja alguns juízes determinando a complementação testemunhal, mas a anotação contemporânea em CTPS, ela faz prova plena e gera presunção relativa, iuris tanto, ou seja, vale até prova em contrário, mas admite prova em contrário. Então, a anotação contemporânea em CTPS faz essa prova a respeito da existência do vínculo empregatício e, consequentemente, de filiação à Previdência, indicando o tempo de serviço e a remuneração, caso conste a informação, lá na CTPS, do tempo de duração, da remuneração, e ela seja verossímil. Nesse sentido, nós temos a súmula 75 da TNU, que diz para nós: a carteira de trabalho, a CTPS, em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe compromete a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Quanto à anotação extemporânea resultante de sentença trabalhista, é um tema bastante intrincado que desperta enorme controvérsia doutrinária e jurisprudencial. Então, quando a anotação ela é extemporânea, não é contemporânea, resulta de uma sentença trabalhista que a determina, o condão disso ser considerado início de prova material, bastante controverso. A súmula 31 da TNU dispõe que a anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. Mas essa súmula da TNU não encontra amparo aí na jurisprudência majoritária, inclusive na do STJ. Na prática, o que a jurisprudência majoritária observa é o momento do ajuizamento da reclamatória trabalhista e como foi a tramitação dessa reclamatória trabalhista. Então, quando a ação é proposta pouco tempo após o fim do suposto vínculo, ainda há tempo de buscar todos ou grande parte dos direitos trabalhistas e também permitir, consequentemente, a execução das contribuições previdenciárias, especialmente quando a gente tem resistência efetiva pelo reclamado e produção de robusta prova testemunhal sustentando a tese autoral, tem sido comum, nesse caso, se admitir a mera averbação do tempo de serviço reconhecido pela Justiça do Trabalho, eventualmente disponibilizando ao INSS a possibilidade de oferecer uma contraprova, ou então exigindo-se uma corroboração por prova testemunhal lá na ação previdenciária na Justiça Federal. Eu particularmente entendo que, em certos casos, a própria propositura da reclamatória trabalhista poderia funcionar como início de prova material. Então, por exemplo, se for um vínculo curto, foi reconhecido uma ação judicial contemporânea aos fatos, num passado mais ou menos distante do momento em que foram implementados os requisitos para aposentadoria. Então, eu tive um caso uma vez, por exemplo, que a pessoa foi pedir aposentadoria em 2016, e aí ela tinha tido um vínculo trabalhista entre 1987 e 1989, entrou com a ação judicial em 1990, ganhou a ação judicial muito antes dela sequer sonhar em se aposentar. Então, para mim, a própria propositura funcionava aí como início de prova material. O que a gente tem que destacar aqui,
para isso não passar batido, é que não é incomum que sejam ajuizadas ações trabalhistas para mero reconhecimento do tempo de serviço, geralmente longo, ou um pouco maior só do que aquele que o postulante exatamente precisa para se aposentar, prestado num passado muito distante. Então o cara entra com a ação hoje para dizer que trabalhou na década de 70, já sem possibilidade de executar as contribuições previdenciárias respectivas, que já estão prescritas, verbas trabalhistas todas prescritas, e às vezes até mesmo contra a empresa de um parente. Isso é muito comum. A gente vê o cara entrando lá com uma ação contra. A empresa vai olhar, é do tio dele. Aí o cara, ele trabalhou 10 anos para mim lá na década de 70. Trabalhou. Faz o acordo aqui no Justiça do Trabalho para reconhecer que ele trabalhou para mim 10 anos. Tem verba trabalhista para pagar? Não. Tem verba previdenciária? Não. Pega, vai lá no INSS que é averbar aquele tempo. Né? Então também nós não somos palhaços. Né? Então a coisa tem que ser. Então essa súmula 31 aí da TNU, sinceramente, não dá para levar ao pé da letra. Tem que ser uma interpretação com granos salles e a gente vê conforme o caso concreto para poder interpretar essa possibilidade ou não. Bom, pessoal, vamos parar esse bloco por aqui. A gente continua aí no próximo bloco, ainda tratando de aspectos processuais do direito previdenciário. A gente já finaliza no próximo bloco e já inicia no próximo bloco mesmo o nosso novo tema. A gente vai continuar a tratar do nosso tema 6, aspectos processuais do direito previdenciário. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a situação probatória quanto ao segurado especial. Porque com relação ao segurado especial, a gente tem aí uma série de debates jurisprudenciais, é importante a gente fazer, ainda que seja aí um sobrevoo, para a gente entender algum desses debates. Como a gente já viu, o segurado especial ele está, por expressa disposição constitucional, incluído num regime diferenciado de custeio. Então, ele não verte contribuições vinculadas propriamente ao exercício de atividade laborativa. Ele vai recolher contribuições só se e quando ele comercializar a sua produção. Por isso, ele não temos como aferir em relação a ele carência, que a carência seriam contribuições mensais. Então a lei, o legislador infraconstitucional, exige que ele comprove o exercício de atividade rural pelo período equivalente ao da carência. Então, conforme seja a carência do benefício que ele quer acessar, ele vai ter que demonstrar o exercício de atividade rural ali pelo período equivalente ao que seria o da carência. Nós já analisamos anteriormente os aspectos concernentes a essa situação peculiar, nós já falamos antes sobre isso, nós falamos especificamente sobre a previdência do trabalhador rural, mas não falamos sobre a forma de comprovação. Então nós faremos isso agora. Bom, a Lei 13.846 de 2019 pretende implementar uma nova sistemática para a comprovação do exercício de atividade rural pelo segurado especial. Então nós temos lá os novéis artigos 38A e 39A da Lei 8.213, que prevêem, em síntese, a criação de um cadastro. Então, um cadastro aí, onde vai ficar registrado quem não é segurado especial. Até então, tal como em qualquer outra situação em que se deva comprovar tempo de serviço, o segurado especial deveria apresentar início de prova material, corroborada por outros meios de prova. Agora, contudo, a legislação determina que a partir de 2023, a comprovação só poderá ser feita por meio desse cadastro que está lá tratado nos artigos 38A e 39A da Lei 8.213. Não obstante, o parágrafo 1º do artigo 25 da emenda 103 determinou que, para fins de comprovação da atividade rural exercida até a data de entrada em vigor da emenda constitucional, o prazo de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 38b da Lei 8.213 será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores de que trata o parágrafo 8º do artigo 95 da Constituição, apurada conforme quantitativo da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Então, isso para fins de comprovação da atividade rural exercida até a data de entrada em vigor da emenda. Cria aí essa prorrogação para quando forem atingidos aí esses números. Bom, então retornando aí aos artigos 38A e 39A da Lei 8.213, prevêem a criação aí de um cadastro a partir de 2023. Mas diz que, quanto ao período anterior,
a comprovação diz, ademais, né, que no período anterior a comprovação será feita por meio de autodeclaração. Então, a partir de 2023, o cadastro, mas com essa ressalva que a gente viu lá da emenda 103, e quanto ao período anterior, a autodeclaração. Porém, se essa autodeclaração for refutada pelo INSS, o que parece, o que dá a entender, inclusive se a gente lê o decreto 3.048 já modificado em 2020, parece que a eventual revisão judicial e mesmo administrativa acabará observando os mesmos moldes até então vigentes, até mesmo porque a própria ratificação da autodeclaração depende de estar ela arrimada em início de prova material. Então, a gente vai continuar tendo, na prática, quando a questão for judicializada na maior parte das vezes, o motivo provavelmente na maior parte das vezes será essa questão, então nós vamos acabar desdobrando esse debate e chegando ao mesmo ponto que a gente tinha antes. Quanto ao próprio cadastro, eventuais divergências possivelmente também serão solucionadas judicialmente pelo método antigo. Então a gente, até por uma questão de utilidade prática, acaba tendo que continuar tratando do método antigo. E como era o método até recentemente, a gente também vai, com certeza, em termos de concurso, isso vai continuar sendo aí cobrado em prova e, como disse para vocês, não perde a utilidade mesmo numa perspectiva futura. A prova material, o início de prova material que costuma exigir do segurado especial é o que nós denominamos genérica, ou seja, versa sobre sua qualificação profissional como trabalhador rural. Então ele vai trazer, por exemplo, exemplo clássico é uma certidão de casamento, onde conste lá que ele era, na ocasião do casamento, lavrador, por exemplo. Então, como ele não tem uma relação de emprego, ele trabalha por conta própria, ele não tem como formar um início de prova material em relação à relação de emprego que não existe. Então, ele vai tentar comprovar que ele tinha essa profissão. Claro, ele pode ter provas sobre a relação de trabalho em si, por exemplo, aquisição de insumos, a venda das mercadorias, um contrato de parceria onde indique ali a posse da terra, o que vai ser feito naquela terra, pode ter dados sobre a produção rural, sobre a atividade que ele desempenha. Mas também se admite, então, constando essa informação de que ele tinha profissão rural em cadastros públicos. Há diversas possibilidades aí de provas que podem ser admitidas, há muita controvérsia, não tem como a gente traçar aqui qual é o entendimento prevalecente. O nível de exigência, se basta uma prova, se bastam duas, três, vale o período entre uma prova e outra, também é muito variado da jurisprudência, então não tem como a gente traçar uma linha de jurisprudência predominante a respeito desse assunto. Convém a gente mencionar, porém, a chamada extensão subjetiva da prova material, que é coloquialmente também denominada prova emprestada, que é a possibilidade de aproveitamento da prova material existente em nome de outro membro do grupo familiar em seu próprio nome. O mais comum na prática é a utilização por um consorte da prova em nome do outro consorte, do filho em nome de um dos pais. Então, por exemplo, certidão de casamento, que consta lá que o marido era lavrador e a esposa consta como do lar, porque era comum colocar isso assim, a esposa vai poder usar em nome do marido, a profissão rural em nome do marido, para fazer prova para si próprio. Então, essa é a ideia da extensão subjetiva da prova material. O próprio STJ tem admitido isso, posso citar, por exemplo, o RESP repetitivo 1304479, mas nesse julgado o STJ chamou atenção para um ponto. Ele disse o seguinte: a prova em nome de um outro membro do grupo familiar só é aproveitável enquanto aquele membro também era ele segurado especial. Então, a partir de quando aquele membro, por exemplo, deixou a atividade e foi, por exemplo, trabalhar na cidade, a prova em nome dele já não é mais aproveitável também para o seu parente, porque quando ele deixa de ser segurado especial, a prova em nome dele, então, o parente também não vai poder aproveitar. O STJ fixou esse entendimento nesse julgado que eu mencionei. Bom, pessoal, vamos tratar aqui agora de outras questões processuais. Então, a gente tratou de competência, procedimento, que a gente tinha bastante coisa ali para falar. Agora, nessa rubrica de outras questões processuais, a gente vai tratar aí de uma série de outras questões que não daria para a gente colocar numa rubrica só, sem essa denominação genérica, e nem nas outras duas anteriores. Bom,
Há intensa controvérsia acerca da possibilidade de serem cobrados pelo INSS os valores que foram pagos em virtude de decisão judicial que venha a ser revogada. A hipótese mais comum ocorre na concessão de tutela antecipada liminarmente ou na sentença favorável, que venha a ser posteriormente cassada em recurso bem-sucedido do INSS. O tema é muito polêmico. Por muitos anos o STJ entendeu que a cobrança não era permitida, contudo, recentemente veio a rever esse posicionamento e passou a admiti-la, lá no tema repetitivo número 692. Esse novo entendimento sofreu duras críticas de parcela da doutrina, aquela parcela que justamente quando a STJ decide favoravelmente ao segurado, ela diz que tem que seguir, não tem que discutir mais, acabou, a STJ já pacificou. Essa mesma, quando é contra, né, ela se revolta. Então, começou a criticar duramente, resistir, tanto a doutrina quanto a parcela da jurisprudência, e aí o STJ decidiu acolher proposta de revisão e irá apreciar novamente o tema. É aquela história, né, gente? Ativismo judicial bom é aquele cujo resultado me agrada. Não é? Você seguir o stare decisis é bom quando você está seguindo um julgado com o qual eu concordo. Então, enfim, mas essa questão aí, o STJ pautou e vai julgar novamente. Mas nós temos o novo parágrafo 3º do artigo 115 da Lei 8.213, na redação dada pela Lei 13.846 de 2019, que passou a dispor que serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei 6830 de 80, para a execução judicial. Ademais, diz que será objeto de inscrição em dívida ativa para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Isso está lá no parágrafo 4º. Finalmente, lá no inciso 2 do artigo 115, está: os valores devidos poderão ser descontados de benefício previdenciário ou assistencial ativo que esteja sendo pago ao devedor. Então passa a ficar claro na lei que a dívida decorrente, inclusive de pagamento de benefício resultante de decisão judicial que veio a ser posteriormente revogada, será inscrita em dívida ativa e cobrada. Essa nova redação possivelmente terá repercussão nesse debate jurisprudencial que eu descrevi, ao menos quanto ao período posterior à sua entrada em vigor. Então a gente vai ter que aguardar aí para ver como que a jurisprudência vai reagir em relação a essa nova disposição legal, porque muito do debate seria a ausência de previsão, principalmente em relação à inscrição em dívida ativa para a cobrança em execução. Então, com essa alteração legislativa, a gente vai ter aí, vamos dizer assim, um pouquinho mais de pimenta para esse debate. Bom, seguindo adiante. Nos termos da súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. É um tema que também começou a haver algum burburinho, alguma controvérsia, e pode ser que o STJ decida rever aí essa questão no futuro breve, então é importante ficar de olho, tá? Ficar de olho nisso aí. Segundo o entendimento consagrado em jurisprudência, não há nulidade por julgamento extra petita da sentença que, constatando o preenchimento dos requisitos legais para tanto, conceda aposentadoria por invalidez ao segurado que havia requerido o pagamento de auxílio-doença. Isso o STJ no RESP 293659 e vice-versa. Pediu auxílio-doença, obtém a aposentadoria por invalidez, pediu aposentadoria por invalidez, obtém a auxílio-doença. Não tem problema essa fungibilidade. Em relação ao reconhecimento da união estável para fins previdenciários, tem a corrente minoritária que sustenta que deveria ser feito perante a Justiça Estadual, mas a corrente majoritária diz que o INSS deve ser parte e por isso a demanda deve tramitar na Justiça Federal e prevalece então o entendimento de que a existência da união estável deve ser enfrentada como uma questão lateral, uma questão incidental do bojo da ação previdenciária. Essa tese vai ganhar corpo, com certeza, a partir da exigência de início de prova material para a comprovação da união estável para fins previdenciários, porque lá na Justiça Estadual, para outros fins, não precisa fazer início de prova material, para, por exemplo, pleitear direito à parte na herança. Para fins previdenciários precisa, então, discute lá uma coisa e cá outra. Bom, segundo a súmula 242 do STJ, cabe propor a ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço
para fins previdenciários. Vou destacar aí as demais questões que eu vou chamar a atenção, então estão todas aí na tela, estão projetadas aí no slide. Então vamos acompanhando, lendo aí, vocês podem ir acompanhando, e eu vou chamar a atenção aí dos pontos principais que se destacam aí nesses julgados que eu coloquei aí relacionados com questões processuais, aspectos processuais do direito previdenciário. Quanto ao que está aí na primeira tela, a gente chama a atenção ali para o que está no item como número 2 ali, que é sobre a reafirmação da DER no caso de aposentadoria especial. O STJ entendeu o seguinte: o cara vai lá e pede a aposentadoria especial administrativamente e não consegue comprovar o preenchimento dos requisitos naquele momento, e aí o benefício é indeferido ou é deferido parcialmente pelo fato de ele não conseguir ter comprovado. Se depois ele consegue comprovar, ele mostra que ele já tinha direito lá atrás, o que faltou foi só conseguir comprovar, o STJ entende então que o benefício deve ser concedido, tendo como base a data daquele primeiro requerimento. Não me perguntem a razão, tá? Não dá para entender como que eles chegaram a essa conclusão. Quer dizer, o cara não consegue comprovar, o benefício é indeferido ou deferido parcialmente, aí depois ele entra com outro requerimento, aí finalmente ele consegue comprovar, não, mas vai ter que levar em conta a data do primeiro requerimento. Por quê? Por quê? Não faz nenhum sentido, mas, enfim, entenderam isso daí, guarda a revolta e memoriza que se cair em prova isso daí. A outra questão que eu chamo a atenção, vocês podem ler tudo que está constando aí, são informações importantes, é o que está ali no item 6, que trata da interpretação que o STJ deu ao artigo 112 da Lei 8.213, que alguns entendiam que esse artigo 112 se aplicava só à seara administrativa, não à seara judicial. Na seara judicial a gente teria que usar o que diz o Código Civil a respeito aí, de aspectos hereditários. O STJ disse que não, aplica-se o artigo 112 da Lei 8.213, seja administrativo, seja no cenário judicial. Bom, aí o que a gente pode chamar a atenção, ali o item 11, que eu tinha acabado de comentar com vocês, sobre a questão da extensão subjetiva da prova material. E também o item 12, em que o STJ entendeu que não se aplica o princípio do paralelismo das formas. Então, ainda que a concessão, por exemplo, do BAPC tenha sido judicial, o INSS vai poder depois fazer a revisão. Esse benefício é revisado de 2 em 2 anos, nada impede que o INSS faça a revisão e venha, eventualmente, a suspender ou cancelar o benefício assistencial. Então, algumas das outras questões que eu coloco aí são questões que eu estou reforçando aqui, trazendo o julgado integral, a parte mais importante aí do julgado de forma integral. Algumas situações até já mencionei no curso aí da nossa exposição. E finalmente chama atenção aí para essas derradeiras questões. O que está ali no item 15, a gente viu que a lei mexeu nisso daí. A lei passou a prever aí a possibilidade de o INSS cobrar o que ele pagou a mais nas cotas ali de divisão da pensão por morte. Então, é um entendimento que o STJ tinha, sob a égide da legislação passada. Vamos ter que ver se ele vai continuar entendendo dessa forma, diante da modificação da legislação que a gente viu, aquelas possibilidades que se tem agora da habilitação provisória e a lei ressalvando a possibilidade que o INSS tem de toda forma cobrar o que ele pagou aí indevidamente em virtude de habilitação aí tardia de outro dependente na pensão por morte. Bom, pessoal, vamos aqui agora fazer algumas questões. Primeiro uma questão sobre o conteúdo do tema passado, do tema 5, depois uma questão sobre o conteúdo aí do nosso tema 6. Então, diz lá, acerca do custeio da Seguridade Social, assinale a alternativa incorreta. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo produtor rural, empregador pessoa física, são as seguintes. A patronal pode incidir sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Como segurado, contribuinte individual, é o salário de contribuição. Tá certo, nós conversamos sobre isso. A contribuição do produtor rural, empregador pessoa física, como ele não é segurado especial, a patronal dele pode incidir sobre a receita bruta proveniente da comercialização, porque ele pode optar por essa base de cálculo, pode optar por recolher normalmente sobre a folha de salário, segundo a nova dicção que nós temos na legislação, a gente conversou sobre isso. Já como segurado, ele é contribuinte individual, e aí a base de cálculo vai ser o salário de contribuição. Segunda alternativa, as bases de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo pescador artesanal como segurado,
a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Sim, ele é segurado especial. Então, como segurado, é uma das modalidades lá de segurado especial, receita bruta proveniente da comercialização. Terceiro item, o extrativista vegetal é isento das contribuições previdenciárias. Ele está isento de contribuições previdenciárias? Ou ele se enquadra ali como segurado especial se ele desenvolver a atividade dele em regime de economia familiar e ele recolhe sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Então está incorreta essa daí. A próxima, a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais devidas pela agroindústria é a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Sim, a gente viu que a agroindústria não tem, não foi colocada para ela a opção de ela ir para a folha de salários, então a base de cálculo dela fica sendo apenas essa daí, pelo menos, enquanto nós não tivermos uma decisão jurisprudencial dizendo o contrário. E, finalmente, a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais devidas pelo empregador rural pessoa jurídica pode ser a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Da mesma forma, o empregador rural pessoa jurídica pode ser, e ele também tem a opção de caminhar lá para a contribuição corriqueira sobre a folha de salários. Certo? Então, o que nós temos aí é a resposta à terceira alternativa ali que está incorreta. Vamos avançando aí, para a gente dar uma olhada na próxima questão. Acerca da competência jurisdicional em matéria previdenciária, assinale a assertiva incorreta. Primeira assertiva. Segundo a Constituição, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte de instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal e se, verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Esse era o texto antigo da Constituição. Então está aí de pegadinha, porque mudou, a emenda 103 alterou isso daí, a gente viu lá. Então agora isso está incorreto, isso não está mais correto. A resposta então fica sendo essa. Vamos ver as outras. Segundo o entendimento do STF, o segurado pode ajuizar a ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado membro. Nós vimos isso daí, entendimento simulado do Supremo. A competência para as demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal em razão de o ente que consta no polo passivo, ou seja, o INSS, ser uma autarquia federal. Contudo, nas ações envolvendo acidente de trabalho, a competência, em regra, fica a cargo da Justiça Estadual. Tudo certo, foi exatamente isso que nós vimos. E, por fim, as causas intentadas contra o INSS também poderão ser aforadas no Distrito Federal. A gente já viu aí que existe lá aquela previsão na Constituição em relação à União, mas a jurisprudência estende aí para as autarquias também, de chamado lá o Foro Nacional de Brasília, de sempre poder propor ação lá no Distrito Federal. Bom, pessoal, a gente conclui aqui o nosso tema 6 e vamos já avançar para conversar, então, sobre o nosso próximo tema. Bom, pessoal, então a gente já viu aí os temas de 1 a 6 e agora a gente vai avançar. Eu vou fazer uma ligeira inversão aqui do tema 7 com o tema 8, a gente falar agora de previdência privada, porque como a gente vai intercalar aqui no meio do bloco, é mais interessante a gente falar agora sobre previdência privada para a gente deixar para falar aí em blocos seguidos, em blocos sequenciais, do tema do regime próprio do servidor público civil, porque ele é muito encadeado, então não é muito interessante a gente fazer uma interrupção. Então, por isso, uma questão de conveniência e didática, não tem problema nenhum, eu fiz a inversão aí, e nós vamos conversar agora, então, começar a conversar sobre previdência privada aqui na segunda parte desse bloco. Bom, previdência privada, sobre o que nós vamos falar aqui? Nós vamos colocar esses tópicos, observando o que tem sido cobrado. Esse tema, por enquanto, tem caído muito pouco em prova, sendo bastante sincero para vocês, a gente viu isso lá no início, quando a gente fez lá o mapeamento das provas. Mas, observando o que tem caído, eu trago esses tópicos. Aspectos constitucionais, vou mostrar o que a Constituição fala sobre o assunto. Depois, aspectos legais, a gente faz um sobrevoo ali sobre a legislação de regência e principalmente a distinção entre entidades de previdência fechada, entidades de previdência aberta, a gente faz essa distinção. E depois eu trago para vocês ali a jurisprudência. Alguns entendimentos jurisprudenciais aí dos tribunais superiores, descarregando aí esses entendimentos jurisprudenciais, que isso também, de vez em quando, é cobrado
em prova, principalmente quando se trata de prova conduzida pelo CESP, o UNB, atualmente agora, né, o Sebrasp. Ainda estou preso aí ao CESP da minha época, agora mudou o nome para Sebrasp, né? Bom, então vamos começar aí com os aspectos constitucionais. O fundamento constitucional para a existência da previdência privada está lá no artigo 202 da Constituição. Então está lá constando no artigo 202 da Constituição. Esse dispositivo foi alterado pela Emenda 20 de 1998. Na redação originária da Constituição, previa-se a instituição de uma cobertura complementar pela própria Previdência Social, pela própria Previdência Pública. Era o parágrafo 7º do artigo 201 na sua redação originária. E ele dizia para nós então o seguinte: a Previdência Social manterá seguro coletivo de caráter complementar e facultativo, custeado por contribuições adicionais. E as únicas referências que a gente tinha lá na redação originária à Previdência Privada constavam nos artigos 21, incisos 8, que dizia: compete à União administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. E também no artigo 192, inciso 2, que dizia: o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar que disporá inclusive sobre, inciso 2, a autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador. E por fim, artigo 201, parágrafo 8º, é vedado subvenção ao auxílio do poder público às entidades de previdência privada com fins lucrativos. Então, em suma, a previdência privada era classificada como uma atividade de natureza financeira, levada a cabo por entidades componentes do sistema financeiro nacional, a ser fiscalizada pela União, sendo vedado ao poder público realizar a subvenção ao auxílio a entidades de previdência privada com fins lucrativos. Isso aí que eu acabei de descrever ainda permanece no substancial em vigor na redação atual da Constituição. As alterações posteriores que a gente teve na Constituição vieram então para ir ampliando o tratamento destinado à matéria. Ele foi bastante ampliado. Agora, nós temos vários dispositivos dedicados a disciplinar o tema. Nós temos o artigo 202, com vários parágrafos ali, dedicados a disciplinar o tema. Bom, o artigo 192 da Constituição, que a gente mencionou aí, ele sofreu alteração, sendo bastante encolhido. Foram revogados todos os seus incisos e parágrafos, pelo que agora consta apenas no caput o seguinte: Sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, em relação ao artigo 192, houve a alteração, mas não traz tanta mudança para nós devido aí ao novo artigo 202. O que constava antes, na redação originária, no parágrafo 8º do artigo 201, agora consta no parágrafo 5º do artigo 202, nos seguintes termos: a lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á no que couber às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Bom, vamos conversar agora sobre a redação atual. O caput do artigo 202 da Constituição já permite que a gente visualize os contornos básicos da previdência privada. Diz lá para nós: o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao RGPS, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam benefício contratado e é regulado por lei complementar. Então, a previdência privada possui caráter complementar, ou seja, funciona como uma camada suplementar e, ademais, paralela de proteção social em relação à previdência pública. Possui também autonomia em relação ao RGPS, uma natureza contratual, ou seja, filiação facultativa, diversamente da previdência pública, na qual a filiação é compulsória, é uma relação de natureza institucional. E, além disso, deve observar equilíbrio financeiro e atuarial. Finalmente, a questão formal deve ser regulada por lei complementar. Já nos termos do parágrafo 2º do artigo 202, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes.
assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Não obstante, o artigo 28, parágrafo 9º, a linha P da Lei 8.212 estabelece aí alguma restrição. Diz lá que não integram o salário de contribuição para os fins dessa lei exclusivamente o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9º e 468 da CLT. Bom, mas como a gente consegue perceber, lá no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição não consignada qualquer restrição para a imunidade que concede. É uma situação de imunidade, não é? E concede sem nenhuma restrição. Do mesmo modo, o artigo 68 da Lei Complementar 109/2001 repete a dicção constitucional apenas sem a parte final nos termos da lei. Então, a restrição colocada pela Lei 8.212 nos parece inconstitucional. É um debate que ainda está aberto na jurisprudência, tem uma relevante corrente jurisprudencial sustentando que isso daí seria inconstitucional, porque a Constituição não oferece aí nenhuma restrição. Bom, vamos passar agora a tratar dos aspectos legais. A Lei Complementar 109 de 2001 dispõe sobre o regime de previdência complementar privada, sendo, portanto, o diploma que mais nos interessa aqui no presente estudo. São criadas lá duas espécies de entidades, as fechadas e as abertas. Então, nós vamos falar dos aspectos gerais, aplicáveis a todas elas num primeiro momento, e depois nós vamos tratar separadamente de cada modelo. Apenas para elucidar, a gente menciona que a Lei Complementar 108 de 2001, por sua vez, dispõe sobre a relação entre os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar. Então, essa lei, a Lei Complementar 108, ela se refere ao regime de previdência complementar que a gente denomina previdência complementar pública. Aquela previdência complementar lá afeta para o servidor público. Então, é uma situação diferente. Nós vamos conversar sobre isso quando a gente falar do regime próprio do servidor público civil, que é o nosso último tema, o nosso próximo e último tema. A gente fala sobre isso aqui. Nós vamos nos restringir, então, ao que diz a Lei Complementar 109.